Deus, eu declaro abertos os trabalhos e coloco em discussão a ata de número 3035 da sessão ordinária de 27 de 4 de 2020, a qual, não sofrendo impugnação, é considerado aprovada. Está em votação. Está aprovada. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura do expediente. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Rosa. Solicito a dispensa na leitura do expediente das indicações e pedidos de informações. Coloco em discussão o requerimento do vereador Paulo Rosa. Coloco em votação. Está aprovado, então será lido somente os requerimentos. Requerimento dos vereadores Luciana Batista e Edson Sinevic. Com grande satisfação, parabenizamos a senhora Elisângela Santos de Godoy pela doação de mais de 250 máscaras modelo Face Shield para a Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga e para o Hospital da Força Aérea da cidade. Elisângela Santos de Godoy, agora residente na cidade de Santos, por muitos anos morou em Pirassununga. E após ser recuperado da Covid-19 e ter sentido de perto quanto a doença perigosa, resolveu ajudar a cidade com esse belo ato. Assim, requeremos à mesa, pelos meios mentais, sejam consignados nos anais do trabalho de prestação, vossos elevados congratulações à senhora Elisângela Santos de Godoy pela doação realizada e antes cópia do presente. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores Luciana Batista e Edson Sinevic. Coloco em votação. Está aprovado. Requerimento do vereador José Antônio de Castro, com anuência de demais edis desta casa. Nos últimos dias 25 e 26 de abril, a Prefeitura de Pirassununga e o Fundo Social de Solidariedade de Pirassununga, em parceria com a EPTV, promoveram a campanha regional de arrecadação chamada de Conexão Solidária. Iniciativas como essa são muito importantes e devem ser enaltecidas e servem de exemplo nesse momento tão sensível que vivemos. Assim, para parabenizar a iniciativa, requer a mesa, pelos meios mentais, seja consignado nos anais de trabalho de prestação, vossos elevados congratulações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, senhora Vera Lúcia de Souza Bueno Urban, pelo trabalho realizado. Também requero sejam estendidos ao Grupo EPTV pelo excelente serviço prestado à comunidade do interior do Estado de São Paulo, em que encaminhando-se cópia aos diretores, senhores José Bonifácio Coutinho Nogueira Filho e Antônio Carlos Coutinho Nogueira, para que tome conhecimento dessa singela homenagem. Coloco em discussão o requerimento do vereador José Antônio Camargo de Castro. Coloco em votação. Está aprovado. Requerimento dos vereadores Luciana Batista, Edson Sinevic e Leonardo Sampaio. Com grande satisfação, parabenizamos o Sindicato Rural de Pirassununga pelo projeto social de confecção de máscaras caseiras em prol da população. O projeto teve início no dia 27 de abril, tem a pretensão de confeccionar 12 mil máscaras caseiras de TNT. Iniciativas como essa são muito importantes e devem ser enaltecidas, servindo de exemplo nesse momento tão sensível que vivemos. Assim, requeremos à mesa, pelos meios mentais, sejam consignados nos anais de trabalho de prestação, vossas elevadas congratulações ao Sindicato Rural de Pirassununga pela ação social que vem sendo realizada, enviando-se cópia ao presidente Pedro Aparecido Tonetti para que tome conhecimento da singela homenagem desta casa. Coloco em discussão o requerimento feito pelos vereadores Luciana Batista, Edson Sinevic e Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Coloco em votação. Está aprovado.
Requerimento do vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Considerando que munícipes procuraram esse vereador, solicitando que o Executivo interfira junto à aviação Pirassununga, no sentido de ampliar os horários de ônibus nos finais de semana para os moradores que residem no bairro Santa Fé. Considerando que o transporte coletivo é um direito social, o que aumenta a exigência da prestação de um serviço adequado. Nessas condições, requer mesmo, pelos meios ambientais, seja o presente requerimento encaminhado ao ilustríssimo senhor gerente da aviação Pirassununga, Clésio Alencar Heining, para que estude a possibilidade de ampliar os horários de ônibus nos finais de semana para os moradores que residem no bairro da Vila Santa Fé. Coloco em discussão o requerimento feito pelo vereador Paulo Eduardo Caetano Rosa. Coloco em votação. Está aprovado. Senhor presidente, nós temos aqui 4 requerimentos de pesar. Solicitaria a Vossa Excelência e aos nobres pares para que sejam lidos os autores do requerimento e as pessoas falecidas. Coloco em discussão o requerimento do vereador Vicky. Coloco em votação. Está aprovado. Requerimento de autoria de todos os vereadores dessa casa. Com grande pesar, que esta casa recebeu a notícia do passamento do ex-vereador Carlos Alberto da Silva Tucumante, ou Carlinhos Tucumante, pessoa que ficará para sempre na memória dos familiares e amigos. Dos vereadores Edson Sinevic e Luciana Batista, com os demais edilhos da casa, pelo falecimento da senhora Rosa Leme Estrabelli. Do vereador Gerson Ricardo de Couto, pelo falecimento da senhora Cleide Aparecida de Oliveira. Do vereador Vitor Darés, com os demais edilhos da casa, pelo falecimento do cabo Hércules Demétrio Pereira. Antes de colocarmos aqui em votação os requerimentos de pesar, consulto os colegas, solicitando 1 minuto de silêncio em memória de todos falecidos, homenageados aqui desta noite com requerimento à família. Solicitando 1 minuto de silêncio, coloco em discussão o meu requerimento, coloco em votação, está aprovado, vamos fazer 1 minuto de silêncio. Agora sim, os requerimentos estão em discussão. Estão em votação. Estão aprovados. Terminada a leitura do expediente, senhor presidente. Obrigado, secretário. Suspenso por 5 minutos a sessão para a coleta de assinatura no livro do expediente.
Paulinho que usa máscara preta, parecendo uma tiazinha, né? Tartaruga ninja. Ai, ai. Senhor. Eu acho melhor, velho. Tá coisa com uma caneta. Ah, tá aqui, abre aqui, tá aí. Pode. No canto. Aí. Bagunça. Pesada, né? Então ficou boa, sem canetinha fez? Cuidado que tá aberto aqui. Tá. Retomando a sessão, terminada a leitura do expediente, consulto o secretário se tem vereador inscrito. Vereador Léo Sampaio. Com a palavra, vereador Léo. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, as pessoas que nos assistem de casa. Eu queria fazer aqui uso da palavra, falar a respeito de alguns assuntos.
Na semana passada, eu levantei aqui uma questão, que é a questão do transporte entre as pessoas que são atendidas no hospital de campanha, lá embaixo na Vila Pinheiro, onde é o SAMU, para a Santa Casa. Porque eu estava na Santa Casa e eu vi que algumas pessoas que passaram pelo hospital de campanha teriam sido encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia. Então, eu acho que o encaminhamento é uma coisa que, às vezes, pode ser perigoso, porque se eu tenho realmente a doença, se o cidadão está com o Covid-19 e ele for encaminhado e ele não tiver um carro, ele não tiver alguma coisa nesse sentido, ele vai ter que pegar um transporte público, um ônibus, vai ter que pegar um táxi, ou vai a pé, ele pode passar isso para outras pessoas, ele pode contaminar outros ambientes, e a gente sabe que a proliferação desse vírus é muito grande. Nesse sentido, e tendo conhecimento do recurso que veio do governo federal, que já está na conta da prefeitura, desde o dia 9, dia 13 de abril, praticamente, eu estou fazendo aqui uma indicação essa noite ao senhor prefeito municipal e à Secretaria de Saúde, para que estude a possibilidade de usar parte desse recurso para a reforma de algumas ambulâncias que nós temos parada no pátio, para que essas ambulâncias possam servir de transporte tanto dos postos de saúde como do hospital de campanha para a nossa Santa Casa, melhorando assim o atendimento, dando um atendimento com maior isolamento e protegendo tanto o cidadão doente quanto o cidadão saudável, para que não haja uma contaminação mais rápida. Estou fazendo indicação também no sentido para compra de respiradores para a nossa Santa Casa e para o hospital de campanha lá embaixo. Porque não adianta eu ter um hospital de campanha lá embaixo com 17 leitos, 16 leitos, algo desse porte, mas não ter respiradores lá embaixo e não poder dar o atendimento de UTI lá. Se a gente vai contar só com os respiradores que tem na Santa Casa, que, salvo engano, são 10, e tem mais 2, acho que vieram da Academia da Força Aérea ou da USP, uma coisa assim, a gente tem 12 respiradores. Quantos leitos de UTI nós temos? 10. Quantos leitos estão disponíveis dentro da Santa Casa? Isso é um pedido de informação, tá? Quantos leitos estão disponíveis dentro da Santa Casa para a população? Porque se o recurso veio do governo federal, aí 1.014.000, e a gente tem visto aí que aparentemente tem aí mais uns 9 milhões para ser disponibilizado, tanto do governo federal quanto estadual, para o município de Pirassununga. Qual é o montante desse recurso? Como é que vai ser utilizado esse recurso para o atendimento SUS, para o atendimento da nossa Santa Casa e da nossa população? Porque se eu tenho 30 leitos disponíveis na Santa Casa, mas só tenho 12 respiradores, como é que vai ser feita a distribuição desses respiradores? Porque se veio a verba do SUS, então o SUS, a Santa Casa fez um convênio com a prefeitura para o atendimento do Covid. E esse atendimento ele vai ser feito de que forma para a população? Quantos são os leitos comprados, adquiridos através deste contrato com a prefeitura para atender a população SUS? Quais são os números desses leitos e em quais os respectivos quartos eles estão? Porque nós vamos ter que atender também o Unimed, São Francisco e tantos outros planos que tiverem por aí. Como é que vai ser feita essa distribuição? Porque o que a gente está vendo é que está crescendo, de certa forma, o número de pessoas contaminadas. Semana passada eram 10, 12, agora são 25, 27. E isso é muito preocupante. Nós estamos numa cidade que ela tem um índice, um IDEB muito bom, nós temos uma qualidade de vida ótima, mas nós temos também 25% aproximadamente aí de pessoas acima de 60 anos, dentro de um grupo de risco. A gente está numa cidade onde a gente tem aqui
o Exército, a Academia, a USP, que são importantíssimos para a nossa cidade, que geram um recurso muito bom, que fazem com que o nosso orçamento aqui municipal seja muito bom, mas, ao mesmo tempo, traz são pessoas que vêm e vão para São Paulo, vêm e vão para o Rio, vêm e vão para o Nordeste, é avião que desce, é avião que sobe, e tudo isso leva e traz as pessoas muito rápido. Então, a gente pode estar sujeito a ter um boom, de repente, aqui, em função de tudo isso, né? A gente ficou sabendo de um caso aqui, próximo a um posto de gasolina, às margens da Anhanguera, porque o parente é caminhoneiro e vai e volta, quer dizer, então tudo isso, nós estamos sujeitos a isso, todo mundo que está no front está sujeito à contaminação mais rápida, e aí fica a pergunta, como está sendo feita a compra dos equipamentos de EPI para o pessoal da Santa Casa, para o pessoal dos postos de saúde, porque esses questionamentos eu recebo todos os dias. E muitas vezes a gente não tem as respostas. A gente conversa com estamos comprando, está vindo, está difícil, não estamos encontrando máscara, nós não estamos encontrando os macacões. Eu estava dentro da Santa Casa, tinha uma senhora com suspeita de coronavírus, e o enfermeiro que a estava transportando, ele não estava usando um macacão adequado, ele estava com uma roupa e com um jaleco, e com uma máscara artesanal no rosto de plástico. Então, isso tudo é muito, muito preocupante, né? E quando eu faço esse questionamento, quando eu faço esses pedidos ao prefeito e ao secretário, é no intuito de alertar, é no intuito de tentar orientar, de tentar entender realmente como é que está sendo feito todo esse trabalho. Porque a gente quer participar, a Câmara voltou às atividades presenciais para poder estar mais próximo do Executivo, para poder estar mais próximo da população, né? E aí eu vi nas redes sociais, o prefeito anunciou que ele estaria encaminhando a Santa Casa em torno de 742 ou 745 mil reais para a Santa Casa de Misericórdia. E eu acho muito justo, mas dentro do meu pedido de informação, entre outras coisas, o que eu peço é o plano de trabalho daquilo que vai ser executado pela Santa Casa. A gente precisa ajudar a Santa Casa está com campanha aí solicitando recurso, e a gente quer ajudar, a gente quer participar da campanha, mas esses recursos que estão vindo exclusivos para o Covid têm que ser direcionados para esse tipo de trabalho, e a gente precisa que esse plano de trabalho venha, a gente tem que acompanhar e saber aonde está indo cada recurso desse. A gente quer participar dessas decisões, a gente quer participar dessas ações, porque a gente, primeiro porque a gente tem a preocupação com a população, e segundo, porque a gente é cobrado pela população, enquanto agentes fiscalizadores, agentes públicos dessa casa, né, no sentido de cuidar do dinheiro público, cuidar da nossa cidade. E lembrando, né, que, apesar da gente estar vivendo esse momento difícil de pandemia, a gente tem aí várias outras questões da nossa cidade que a gente tem sido cobrado, como a limpeza pública, a questão da dengue, aí já estamos aí aproximadamente 600 casos de dengue na cidade, né? E isso não pode ficar para depois, isso tem que ser ao mesmo tempo, porque os percentuais dos recursos arrecadados de o princípio deste ano até agora já estão nos cofres públicos, né? Eu queria, inclusive, fazer uma indicação no sentido de ver essa questão dos impostos, do IPTU, do ISS, como é que está isso, como é que ficou o último parcelamento de impostos para a comunidade, para a cidade de Pirassununga, porque, salvo engano, foi parcelado em apenas 12 meses e muitas das pessoas não puderam fazer o seu parcelamento. E hoje nós estamos vivendo um momento difícil, onde muita gente não vai deixar de pagar o seu imposto. E se esse imposto não entrar para a prefeitura, quando for julho, agosto, não vai ter dinheiro para pagar nem a folha de pagamento dos nossos servidores, né? Então, fica aqui já um alerta para o prefeito municipal, no sentido de pesquisar vereador, e ver aí a possibilidade de flexibilizar os pagamentos dos impostos para a população, né? Para tentar, talvez, aí melhorar a arrecadação aí e não ter um choque lá na frente.
Eu quero agradecer e desejar uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Consulta o secretário se tem mais vereador inscrito. Palavra o vereador Paulo Rosa. Com a palavra, vereador Paulo Rosa. Dá para aumentar o microfone dele? Não. Saindo por cada... Volta. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham, uma boa noite. Faço uso da palavra nesta noite para que a gente aborde ainda essa questão do coronavírus, do Covid-19, que é um tema muito importante nesse momento. São 28 casos confirmados no nosso município, graças a Deus nenhuma morte em decorrência da Covid-19. Agora, o que a gente tem percebido, principalmente na última semana, é uma elevação do número de casos. Evidentemente que isso está associado aos testes rápidos que o município tem feito, em parceria com a Universidade de São Paulo, com a USP, e em um prazo de 24 horas a gente consegue ter os resultados daqueles que precisam fazer os exames. Diferente de outros municípios que precisam ainda enviar os seus exames para São Paulo, aguardar o resultado, demora mais de 15, 20 dias para ter o resultado. Óbvio que isso é importante para o planejamento do município, para a gente saber o quanto que isso vem crescendo no município e quanto deve ser o planejamento, qual deve ser o planejamento das ações da administração municipal, em parceria com a Santa Casa, principalmente, para a gente tentar evitar ao máximo os danos causados pela Covid. Agora, chama a atenção a irresponsabilidade, muitas vezes, de muita gente. Muita gente que teria condições de estar usando a sua máscara e estar, quando sai para ir ao mercado, para ir ao centro da cidade, e não está utilizando desse mecanismo que hoje é o meio mais eficaz para a gente evitar o contágio. Então, fica aqui o nosso alerta também para que as pessoas possam utilizar mais as suas máscaras, tomarem mais cuidado e sair quando for necessário mesmo. O que a gente tem visto aí nos mercados da cidade, as aglomerações que estão ocorrendo, filas de banco intermináveis. Eu até entendo as pessoas, por exemplo, que precisam ir para a Caixa Econômica Federal para sacar o auxílio emergencial do governo federal. São pessoas que realmente precisam desse dinheiro, precisam desse recurso. A gente até ouviu falar que o prefeito iria tomar uma providência no sentido de talvez fechar uma das ruas próximo à Caixa, colocar, esqueci o termo agora, tendas, para acomodar melhor a população. A gente espera que isso aconteça, porque essas filas elas não vão terminar rapidamente. Então, é muita gente ali exposta, sem máscara, exposta também ao calor, o sol batendo ali o dia todo para aquelas pessoas. 7h30, 8 horas da manhã, as pessoas já estão naquela região ali. Hoje, era por volta de 8 horas da manhã, tinha mais de 200 pessoas ali praticamente já esperando para ser atendidas. Então, é super importante que a Prefeitura, me parece que em parceria com o Exército, vai fazer esse projeto naquela região ali para dar um maior conforto e, principalmente, maior segurança para as pessoas que ali frequentam. Agora, não é só ali, tem outros lugares da cidade que a gente está enfrentando tudo isso. O governo do Estado já baixou um decreto que, a partir de quinta-feira, todas as pessoas serão obrigadas a utilizar máscara no Estado de São Paulo. Então, a gente, parece que, eu já escutei gente reclamando disso, mas é uma forma que a gente tem para tentar evitar ao máximo a proliferação dessa doença. Então, as pessoas precisam colaborar, as pessoas precisam entender e fazer a sua parte nesse processo todo. Faço uma indicação e encaminho um requerimento também para a Aviação Pirassununga. Acho que vários vereadores receberam essa reclamação, da quantidade de ônibus pequena para a Vila Santa Fé nos fins de semana. Chega no domingo, praticamente não tem ônibus, no sábado, e às vezes tem gente que precisa vir trabalhar para cá, para a cidade, para o centro da cidade. As pessoas precisam se deslocar para lá e para cá, tem gente tendo que pagar
Uber, pagar táxi para vir aqui para o centro de Pirassununga, e muitas vezes são pessoas que não têm tantas condições para fazer isso. Então, a gente está cobrando, mais uma vez aqui, a Aviação Pirassununga que disponibilize mais ônibus nesse período lá para o pessoal da Vila Santa Fé, e também cobrando a Prefeitura para que cobre a Aviação Pirassununga. Nós sabemos que a aviação trabalha em cima de números. Houve uma redução, sem dúvida alguma, do número de pessoas que utilizam o transporte, porém, não dá para a gente deixar o transporte totalmente de lado. Então, estou cobrando aí nessa noite, através de indicação e requerimento, para que isso seja resolvido para a comunidade lá da Vila Santa Fé. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Consulta o secretário se tem mais vereador inscrito. Com a palavra, vereador Wallace Ananias de Freitas Bruno. Com a Uso da palavra. Obrigado, vereador. Consulta o secretário se tem mais vereador inscrito. Vereador Jefferson Couto. Dispenso o uso da palavra. Consulta o secretário se tem mais vereador inscrito. Vereador Edson Sidney Vick. Com a palavra, vereador Edson Sidney Vick. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos assistem pela internet, minhas senhoras, meus senhores, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de concordar a respeito das colocações que foram feitas pelo vereador Léo, com referência a toda essa situação e preocupação realmente com a falta de equipamentos e recursos para a nossa municipalidade, na área de saúde, na Santa Casa, para o atendimento às pessoas contaminadas pelo coronavírus, ou seja, pelo Covid-19. Realmente, essa situação de respiradores, nós já observamos e muitas pessoas também se sentiram preocupadas com essa situação, uma vez de que, faltando esses equipamentos importantes na nossa área de saúde e no atendimento, realmente a nossa população ficará a Deus dará. Nós sabemos realmente, de fato, que houve até uma informação de que essas verbas que nós aprovamos aqui nesta casa, para o repasse da área de saúde, para o atendimento do Covid-19, não poderia ser utilizado na compra de respiradores. Eu acho que realmente, de fato... Quer essa palavra, vereador? Pois não, Vera. Essa verba é para compra de insumos e para pagamento de pessoal. No caso, teria que ser uma verba para investimento, para comprar os aparelhos. Então, mas a necessidade de realmente o próprio município, dentro da área de saúde, com recursos próprios, fazer a compra de pelo menos alguns respiradores para completar, como disse o vereador aí, que existem automaticamente 30 leitos e nós temos apenas 12 respiradores. Então, há necessidade de, pelo menos, o complemento de mais 18. Tem que haver, inclusive, a fazer uma campanha, ou obter recursos outros, para que realmente a municipalidade possa realmente fazer essas compras. Nós não podemos ficar à mercê dessa situação e amanhã, depois, acontecer uma coisa pior e maior, e por causa de recursos, fazer com que os nossos munícipes cidadãos ficam aí, como está acontecendo em outras localidades, passando por essa cidade e não recebendo o atendimento adequado. Eu também estou fazendo uma indicação nesta casa. Estamos estudando, inclusive, a respeito de um projeto de lei nesse sentido, com referência aos produtos vegetais, frutas, dispostos em gôndolas, nos mercados, supermercados, e não é possível identificar a origem desses produtos. Você não sabe se veio da China, se veio da Argentina, se veio do Uruguai, do local que foi de origem, mesmo do Brasil,
mas a localidade, se produtos, hortifrutos granjeiros contaminados, né, plantados à beira de rios contaminados e etc. Então, nós estamos pedindo para que a fiscalização seja feita e orientado os senhores gerentes de supermercados para que realmente coloque nas bancas, nas bandeiras, a origem, da onde vem a batata, a mandioca, o tomate, etc., para que realmente a população tome conhecimento. Também, nós estamos aqui com o requerimento, né, da vereadora Luciana Batista e esse vereador, congratulando pela senhora Elisângela Santos de Godoy, que é realmente uma prova de grandiosidade e de cidadania ao ofertar 250 máscaras modelo Faceshield para a Santa Casa e para o Hospital da Força Aérea de Pirassununga. Também vamos parabenizar aqui o senhor Pedro Aparecido Tonetti, né, com referência ao projeto que, juntamente com o Senar, está realizando, inclusive da confecção de 12 mil máscaras caseiras em prol da população. Também nós estamos aqui com o pedido de informações. Alô, e a semana passada... Permite a parte? Pois não, vereador. Eu queria só acompanhar o senhor aqui na congratulação aí junto ao Sindicato Rural. Né? Eu tive lá por várias vezes, acompanhei, a gente correu, divulgou nas redes sociais, corremos atrás de costureira, a pedido da Suzy, a pedido do Pedro Tonetti. Está lá na Nossa Senhora das Graças, né? O pessoal estava lá confeccionando as máscaras, são 12 mil máscaras, o material todo doado pelo Senar. Parabéns pelo requerimento aí, pela lembrança, né, que nós estamos fazendo aí junto ao sindicato. Obrigado. Inclusive, Vossa Excelência assina também o requerimento conjunto. Também estou falando aqui a respeito de um pedido de informação deste vereador e também da Luciana Batista, e quero dizer que na semana passada, na sessão passada, eu fiz uma indicação a esse respeito, com referência à situação, né, dos IPIs, né, que deve ser outorgados aos agentes de saúde, de máscaras e luvas e outros, bem como também a todos os servidores municipais que atuam no cemitério municipal. Também nós temos aqui um pedido de informações que nós estamos fazendo, né, para o recebimento de material, né, que deve ser fornecido, né, aos escolares do município, o material escolar ao governo do Estado. Também... Peço a palavra? Pois não, rapidinho, isso não vai ter tempo de falar. Nós recebemos várias reclamações dos professores que alguns municípios fez parceria com o Estado. E aqui não foi feita essa parceria. O que acontece? Cada escola dá o que quer para os alunos. Os alunos não têm uma diretriz para seguir. Então, é por isso que nós estamos questionando por que o município não fez parceria com o Estado. Isso tem que ser feito, né? E tem que ser feito. Inclusive, nós fizemos também, há dias atrás também, um pedido de informação por que não houve essa parceria. Não sei se Vossa Excelência está lembrada. Eu também gostaria de colocar aqui um pedido de informações que nós fizemos, né, sobre a jornada de trabalho e horas extras aqui no município de Pirassununga. Realmente o abuso novamente começou a ser excedido. Estamos encaminhando o senhor prefeito municipal. Também estou fazendo um pedido de informação à municipalidade, considerando que foram contratados equipamentos de som e iluminação para o projeto Natal do ano passado. E estou colocando o seguinte ao senhor prefeito: a municipalidade firmou o contrato de locação de gradis e fechamento metálico para a utilização dos eventos 2016, 2017, 2018, 2019. Nós já fizemos vários pedidos de informações
está faltando alguma situação para complementação. Quais foram os custos desse serviço durante os eventos? Favor encaminhar cópia de todos os orçamentos dos itens solicitados. Favor encaminhar cópia do edital de licitação, contrato, ata de cessão de pregão, notas fiscais ou comprovantes de pagamentos relativamente a casa ao ano acima descritos. A municipalidade firmou contrato de locação de equipamentos de som e iluminação para o projeto Natal nos anos 2017, 2018 e 2019. Quais foram os custos desse serviço? Por favor, de informar o nome das empresas contratadas em cada ano e o custo de cada ano. Por favor, de encaminhar cópia de todos os orçamentos de som acima solicitados. Favor, encaminhar cópias do edital de licitação, contrato, ata de cessão do pregão, notas fiscais ou comprovantes de pagamento relativamente a cada ano acima descritos. Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Consulto o senhor secretário se existe mais vereador inscrito. Vereador José Castro. Com a palavra, vereador Zé Castro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores e internautas. Hoje vou relatar aqui as indicações feitas por esse vereador e, considerando que a Prefeitura Municipal de Pirassununga e a Secretaria de Esporte do Estado, juntas, conquistaram uma verba de R$400 mil para manutenção e modernização da infraestrutura esportiva local. Este vereador, como educador físico, lutou tanto esses 3 anos e 5 meses para a melhoria daquele complexo esportivo. Agora tenho a satisfação de indicar o uso dessa verba na melhoria do complexo. Primeiro, a reforma e a manutenção do piso do ginásio do Cefmédici, devido ao estado precário que se encontra aquele espaço. A outra indicação é referente ao laudo AVCB, conhecido como Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, que é basicamente um documento elaborado pelo Corpo de Bombeiro, o qual atesta que a vistoria foi feita e determina a identificação que atende a todos os critérios de segurança e prevenção contra incêndio. Para poder ter esses eventos e, assim, gerando uma contribuição financeira e aluguel do espaço, com isso também podendo ser revertido esses ganhos para equipes que representam o município em várias modalidades e categorias. A outra indicação dentro do projeto é a pintura e melhoria da iluminação e manutenção da pista de atletismo, onde munícipes frequentam para atividades físicas e também utilizar para competições de alunos da rede municipal e estadual. Com isso, essas melhorias garantirão o uso adequado dessas áreas esportivas, fomentando uma qualidade de vida melhor para a nossa população. A outra indicação desse vereador foi procurado por vários moradores e também empresários que ali têm suas chácaras e têm também seus comércios e também suas empresas. Vou ler na íntegra essa indicação. Considerados que munícipes pedem por manutenção e reparos na estrada rural da Bitinga, antiga estrada da Vendinha, considerando que a camada asfáltica no referido local se encontra-se em situação lastimável, em enorme buraco, causando oscilações terríveis e colocando em risco não só os pedestres, como também condutores de veículos que por ali trafegam. Considerando que a municipalidade já asfaltou a metade da estrada, ficando aproximadamente 300 metros sem asfalto. Considerando que há necessidade, portanto, de a administração promover os reparos necessários no asfalto da estrada rural do Bitinga, bem assim,
terminar o asfalto da mesma e atenção aos pedidos dos moradores e proprietários daquela localidade. Estou satisfeito e boa noite, senhor presidente. Obrigado, vereador José Castro. Consulta o secretário se tem mais vereador inscrito. Vereador Paulinho do Mercado. Com a palavra, o vereador Paulinho do Mercado. Boa noite, senhor presidente, os companheiros de bancada aqui. Hoje eu quero fazer algumas indicações aqui. Onde participei em reunião com vários pastores da nossa cidade aí, onde eles pedem a reabertura das igrejas com 50% dos seus fiéis, onde estão colocando em manter com máscara dentro da igreja, mantendo a distância, colocando álcool. Essa reunião, o Conselho de Pastor já teve com o prefeito Dimas, e até agora o prefeito Dimas não deu a resposta para o Conselho de Pastores. Muitas vezes as pessoas acham que a igreja é só a palavra, mas a igreja tem uma assistência social muito forte. Tiro pela minha igreja que a gente participa, todo mês a gente consegue arrecadar 200 cestas básicas para ser doado para as famílias carentes. E hoje, não só a minha igreja, mas várias igrejas que fazem esse trabalho não estão conseguindo conseguir essa ajuda. Essa ajuda seria de grande importância hoje para o município, vendo em vista que várias cidades já reabriu as igrejas aí com 50% dos seus fiéis. Então fiz um ofício do doutor Dimas, estou esperando a resposta dele. Não só eu, como os pastores da nossa cidade. Vários pastores foram nos procurar e nos cobrar com razão. Também aqui quero falar aqui, foi lido um requerimento aqui da promoção social, onde arrecadou, não sei se foi 3 mil toneladas de alimento. E aqui eu vejo aqui várias famílias ir na promoção social buscar a cesta básica. E o que ele escuta das pessoas que estão à frente lá, que faz o cadastro e espera para pegar no próximo mês. Ô, gente, num momento desse que nós estamos passando, não é momento de fazer politicagem com esses alimentos. Se esses alimentos for recolhidos, então vamos distribuir para a população, gente. Vocês estão de brincadeira. Eu acho que vocês aí, entre aspas, tem que ir nos bairros, tem que ouvir o clamor da população. Quantas pessoas não passam meu mercado de 10 a 100 pessoas por dia pedindo alimento? E um pai de família vai, ou uma mãe de família vai e escuta isso. Vamos fazer o cadastro só para o próximo mês. Será que uma criança ou um pai de família que está passando fome, será que espera um mês? É triste estar passando por isso. Também aqui, eu quero falar de um vídeo onde aqui nosso prefeito gravou um vídeo aqui, falando de máscara. E ele falou no vídeo dele, eu peguei uma parte lá, que ele falou que uma máscara custa R$1. Uma máscara descartável. E a pessoa que tem 4, 5 pessoas na casa? Aí eu penso, né? É barato R$1 para uma pessoa que às vezes ganha 40 mil reais por mês, entre aspas. E uma mãe de família que está com suas crianças em casa, as escolas fechadas, as creches, sem ter o que comer. Aquelas mães de família que muitas vezes vai na porta do seu mercado com R$2 para comprar uma caixa de leite e o leite é R$2,50. Você tem que deixar ela levar porque ela não tem uns 50 centavos. Então, eu acho que o nosso prefeito tinha que ser um exemplo, fazer que nem outra cidade fez aí, distribuir máscara. Porque é fácil falar o que ele falou. Então, é triste. Então, é difícil. Hoje eu fui também nos postos de saúde, não está tendo máscara para alguns profissionais da área da saúde. Como que o prefeito está cobrando da população no vídeo dele se o pessoal da frente da saúde não está tendo máscara em alguns postos de saúde? Então... Peço a palavra, vereador. Pois não, companheira. Inclusive, nós recebemos reclamações das agentes que elas não estão recebendo IPIs, que os EPIs foi só para as enfermeiras e para os médicos. Por que essa discriminação? Então, eu acho assim, que se foi para um ou para outro, mandasse para o grupo inteiro.
Se elas quiserem usar máscara, elas têm que comprar. É errado isso, né? Eu acho que todo mundo tem que estar com o equipamento pronto. Verdade. Então, gente, eu quero falar para vocês aí, população de Pirassununga, nós estamos passando por um momento difícil e nós estamos vendo muitos políticos se aproveitando desse coronavírus para fazer politicagem. Não se iluda com o vídeo. Vamos pôr em prática, vamos parar de ficar gravando vidinho, querendo fazer politicagem. Vamos sair do gabinete, vamos andar nos bairros, vamos andar na Santa Fé, vamos andar na Vila São Pedro, em alguns bairros da Zona Sul que está passando por um momento difícil. Eu estou falando porque eu sei o que eu estou falando. Quantas famílias não vai nos procurar? Então, é difícil. Você vê o que o prefeito falou. Acho que ele foi inferior ele falar, apenas custa R$1 uma máscara. Rari, babadi. Tem gente que não tem R$1 para comprar um pão, senhor prefeito. Tem pessoas que estão desempregadas. E vai continuar, porque o senhor está acompanhando o decreto do Doras, o senhor vai afundar com o nosso município, como o Dora vai fundar com o estado de São Paulo. Só isso que eu tinha que falar, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo, pela sinceridade. Consulto o secretário se tem mais vereador inscrito. Vereador Vitor Nares. Com a palavra, vereador Vitor Nares. Boa noite, presidente, nobres pares. O vereador Paulinho acabou de citar algo que é sério e preocupante. Inclusive, hoje, eu estive visitando algumas unidades de saúde e eu pude auxiliar deixando algumas máscaras que a gente tem da nossa campanha que estamos fazendo para ajudar os profissionais da saúde. Realmente é uma verdade, não tem máscara suficiente para todos os profissionais dos postos de saúde, e isso nos preocupa muito, porque quando a gente exige, a gente tem que dar o exemplo. Se tem o material tem que ser distribuído. Se não tem o material, tem que ser esclarecido, colocado prazo e disponibilizado. Todo gestor, ele precisa fazer as ações com planejamento. Ele planeja e executa, planeja e executa. Se eu vou soltar um decreto falando que no local tal só é permitido a entrada com máscara, como que eu vou proibir a entrada do profissional de saúde porque ele não tem? Então, tem que ter o planejamento e a execução do programa. Então, eu creio que o vereador Paulinho disse aqui, ele citou que visitando o posto de saúde, creio que seja da Vila São Pedro, eu estive hoje em 2 postos de saúde também, e é de comum acordo, porque os agentes de saúde são quem vão, as pessoas que visitam as famílias, que vão em campo, que têm um contato mais próximo com as famílias. Quando as pessoas vão na unidade de saúde, é os agentes de saúde que sabem a vida, o tratamento, até quantos animais tem na casa da pessoa, porque foi feito o pedido desse levantamento por conta de uma série de fatores, inclusive vacinação antirrábica, que deve acontecer no mês de maio, sempre ocorreu, né? Então, é isso que precisa ser feito, tem que ter planejamento e execução. Pois não, vereador? Uma parte. Isso, né? Não sei se você se recorda, nós tivemos uma audiência pública, né, de videoconferência, tanto eu como a vereadora Luciana cobramos do secretário Edgar Sajorato referente a isso, porque a verba, né, que veio designada do governo federal era para comprar esse material, né? Se não tiver tendo material para os próprios servidores da saúde, né, fica difícil, porque a cobrança foi feita naquela videoconferência e o secretário se procurou, né, ou prometeu que teria primeiro para eles, para depois ter aí para outros setores. Nós temos a informação que chegou 100 mil máscaras que foram compradas, mas são as máscaras que não são reutilizáveis. Então, vamos supor que todos os funcionários da saúde utilizem a cada 3 ou 4 horas como recomendado, esse material aí daria para 15 dias. Então, precisa planejar e executar da forma que não falte, da forma que previna o contágio, principalmente desses profissionais, como disse o Paulinho, que está na linha de frente, são as pessoas que vão receber as pessoas no apuros ali, no socorro, ou para fazer um esclarecimento.
Então, fica esse apelo ao prefeito, ao executivo, que junte os seus secretários e planeje nessas questões para que possamos, de uma melhor forma possível, atender a comunidade, mas principalmente as pessoas que estão precisando. Então, a gente faz a nossa parte, tenta ajudar, já distribuímos cerca de 2.000 máscaras de pano, com a ajuda de uma rede de voluntários que estão fazendo costuras. Tem, como disse a vereadora Luciana, o Sindicato Rural, que vai fornecer máscaras de TNT, que são descartáveis também, não tem um limite de reutilização, mas a gente sabe que é necessário. Assim como a Câmara Municipal, não sei se o presidente se recorda ali o valor, mas uma máscara de pano para ser adquirida a grande quantidade não deve sair mais que R$3 ou R$4. De repente, a gente consiga convencer o executivo de fazer a aquisição desse material para as famílias de baixa renda. São 3.500 famílias cadastradas no programa da promoção social. 3.500 famílias, você poderia fazer a compra desse material e disponibilizar na entrega da cesta básica, como disse o vereador Paulinho, de repente disponibilizar uma parcela da doação que a gente tem recebido da 21, depois não, vereador. Seguindo o exemplo da cidade de Tambaú, está fazendo um chamamento público para todas as costureiras, está organizando dentro da prefeitura a abertura de MEI para todas elas, para contratação direta, vai pagar um salário para elas, para fazer a máscara e doar para toda a população de Tambaú. Que sirva de exemplo. Ideias assim, que vão colocar em execução o planejamento que a prefeitura faz. A gente não pode mais fazer política de apagar incêndio. A gente tem que planejar e executar. Veja, por exemplo, um exemplo nato de gestor, que eu admiro o trabalho, é o prefeito de Porto Ferreira. Ele veio nas últimas 4 semanas restabelecendo, junto com a população, os serviços essenciais. Na semana passada abriu a flexibilização para os prestadores de serviço, contador e outros prestadores de serviço. Hoje abriu o comércio com flexibilização, mas não é a Deus dará, é de comum acordo, só entra uma pessoa por vez, a pessoa tem que estar usando máscara, o comerciante tem que se comprometer, porque a fiscalização vai fechar o estabelecimento dele se tiver alguém fora do padrão, e vai ser fechado o estabelecimento por 1 semana, 2 semanas ou 1 mês. Tem que ser feito algo às claras, fazer um comitê como fez Porto Ferreira. Os vereadores aqui estão à disposição. Eu me coloquei à disposição. Se fosse criado um comitê reunindo as classes, comércio, indústria, prestador de serviço, a população, eu acho que nós precisamos nos unir nesse propósito. Todo mundo aqui quer a sua cidade melhor. A gente sabe que é difícil, tem muita burocracia. Nós aprovamos aqui o repasse de R$1 milhão, de repente demora para fazer a aquisição, mas como é uma contratação emergencial, creio que tem um prazo para ser até acelerado a dispensa de licitação. Isso você pode contactar a empresa por ser algo emergencial e adquirir com pressa, com rapidez, para, como o vereador Paulinho disse aqui, o alimento chegar na hora que precisa, para quem precisa. Não adianta a gente guardar isso aí para depois. Então, fica aqui a minha fala e algumas sugestões. Não é crítica, sugestões para que a cidade melhore. O vereador José Castro falou do AVCB aqui. Quantos e quantos anos o AVCB do Médici está lá? Não pode ter um evento no Médici porque não tem gestão, não tem planejamento. Na hora que você vai executar, você não tem recurso. Aquisição de compra de testes, devia ter comprado já uma quantidade grande de testes rápidos, para quem trabalha na UPA, para quem trabalha no hospital, para identificar os profissionais o quanto antes, para que eles possam se precaver, e se tiverem, no caso, contaminados, se isolarem rapidamente,
Prefeitura monitora a pessoa que foi confirmado, mas precisa intensificar ligações de manhã, de tarde, orientar, conversar com os vizinhos, se vê a pessoa saindo, denuncia, tenta fazer alguma coisa, porque se a gente deixar, Deus dará, a pessoa que está contaminada, nós nunca passamos por isso aqui. A pessoa vai no supermercado, ela não fala para ninguém, ela sai e vai. E a gente tem que entender que a pessoa também, ela está passando por um momento difícil. A pessoa, põe na cabeça, a pessoa vai ficar 14 dias isolada. Pede para algum parente levar lá, liga para algum supermercado, liga para alguém. Tem alternativas para construir esse protocolo que deve ser feito. O vereador Paulo Rosa citou aqui a colocação de tenda de frente à Caixa Econômica Federal, uma sugestão que nós, no domingo, conversando com o prefeito, nós demos, eu até mostrei um vídeo da cidade de Tupã, ele disse que estaria analisando, mas essas ações, elas têm que ser planejadas, tem as datas de pagamento e que a gente sabe que vai lotar a Caixa Econômica Federal. Não adianta a gente fazer depois. A gente poderia ter feito antes, saído na frente. A gente tem aqui a Academia da Força Aérea, temos aqui um quartel do Exército. Nós temos uma estrutura que vai abraçar essa situação, se caso necessário. Inclusive, o Exército tem... Mais um minuto, vereador. Tem equipamentos para fazer higienização, lavar a mão, para a pessoa que entra e sai da Caixa Econômica, ter ali uma torneirinha para lavar a mão. Não é difícil fazer, mas tem que ter planejamento e execução, para não ficar apagando incêndio. Olha a quantidade de casos de dengue, passamos de 615 casos de dengue. Muitas vezes eu recebo aqui informação que ligam para fazer denúncia e ninguém vai averiguar. Ligam para fazer a retirada do material, faz a retirada, ninguém fiscaliza. É difícil, a gente sabe que é difícil. Mas se não tiver um protocolo de execução, se não tiver um telefone, por exemplo, a pessoa liga na Guarda Municipal, várias vezes eu recebi mensagem, que não pode fazer nada, que não tem equipe, que não tem viatura, ou mesmo que não é função. Inclusive, nos casos de Covid, o pessoal se aglomerando, várias pessoas ligando. Então, presidente, Obrigado. Fica a sugestão aí ao executivo, a gente sabe que não é fácil, é difícil, mas a gente está aqui para colaborar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vitor. Consulta o secretário se existe mais vereador inscrito. Não havendo mais vereador, a seguir passaremos à ordem do dia. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Vick. uma questão de ordem, nós temos aí vários projetos em segunda discussão, os projetos de lei 37, 39, 42, 44 e 45. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, com o aval dos nobres edis, para que esses projetos fossem votados em bloco. Sim, obrigado, vereador Vick. Coloco em discussão o requerimento do vereador Vick. Com a palavra, vereador Paulo Rosa. Ele é o primeiro a ser votado, né? Coloco em discussão, então, o requerimento dos vereadores, aonde será apartado 37 para ser votado individual. Coloco em discussão, coloco a votação, está aprovado. Projeto de Lei 37 de 2020, autor vereador Vitor Nares Neto, assunto dispõe sobre a criação da Feira do Produtor Rural no município de Pirassununga e da outras providências. Como já está em segunda discussão, coloco em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Vitor. Quero agradecer o apoio dos vereadores que nós aprovamos em primeira discussão e conversando com os agricultores, a expectativa da aprovação, eles agradeceram os edis aqui para a aprovação desse projeto. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Paulo Rosa.
Senhor presidente, senhores vereadores, apenas reforçando aquilo que eu já falei na semana passada, acho que a ideia é ótima que o vereador Vitor teve. Também apoio os agricultores, os feirantes da nossa cidade, sem dúvida alguma. Porém, eu não vejo como uma questão legal a aprovação pela Câmara Municipal desse projeto. O vereador não pode criar feira. Isso é uma questão que cabe ao Executivo Municipal. Provavelmente, essa lei ela deverá vir vetada pelo prefeito por conta do vício de origem da mesma. Então, não sou contra os feirantes, não sou contra os agricultores, pelo contrário. Eu tenho certeza que se houvesse uma conversa bem feita com o prefeito agora, inclusive o vereador Vitor, se pudesse falar com o prefeito nesse sentido, eu acredito que essa lei viria do Executivo para cá e a gente poderia votar de forma correta. Então, por conta disso, por conta do vício de iniciativa, eu acompanho até o parecer dessa casa contrário ao projeto e eu vou permanecer com a minha votação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo. Continua em discussão. Coloco em votação global. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Está aprovado o referido projeto com o voto contra. Atendendo agora a solicitação do vereador Vick, coloco em discussão, por constar, em segunda discussão, coloco em discussão o projeto de lei 39 de 2020, 42 de 2020, 44 de 2020, 45 de 2020. Coloco em discussão global. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Estão aprovados em segunda discussão os referidos projetos. Projeto de lei complementar 3 de 2019, prefeito municipal. Assunto: dispõe sobre alteração da estrutura administrativa do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, SAEP, a criação e alteração de empregos do quadro de pessoal, alterando o dispositivo da Lei Complementar 141 de 2016 e da outras providências. Consulta o secretário se existe pareceres ao referido projeto. Informo que tem uma mensagem aditiva ao projeto. Existe uma mensagem aditiva ao projeto de lei complementar 3 de 2019. Ficam criadas a seção de cadastro e a seção de patrimônio, integrando a diretoria de administração do Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, SAEP, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar 141 de 2016, passando o respectivo artigo a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. H. Seção de cadastro. I. Seção de patrimônio. Parágrafo 1º. A seção de cadastro é a unidade administrativa responsável por toda a informação cadastral comercial das ligações de consumo. Parágrafo 2º. A seção de patrimônio é a unidade responsável pela gestão de todo o patrimônio móvel e imóvel no Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga, SAEP. Artigo 2º. Face às criações de que trata o artigo 1º, ficam criados os empregos permanentes mensalistas de chefe da seção de cadastro e chefe da seção de patrimônio. Uma vaga a cada emprego, com vencimento equivalentes à referência inicial 42, passando a constar no anexo 2 da Lei Complementar 141 de 2016 e suas alterações. Parágrafo único. Ficam acrescentados o artigo 5º da Lei Complementar 141 de 2016, as atribuições dos empregos permanentes de chefe da seção de cadastro e chefe da seção de patrimônio, a saber, chefe da seção de cadastro, requisitos, ensino superior completo e carteira nacional de habilitação, categoria B.
Referência inicial 42. Os pareceres já estão todos pertinentes a apoio a esse projeto. Essa é a mensagem aditiva, né? Artigo 1º. Segundo, por que segundo? Onde está o segundo? Ah, tá. Primeiro, segundo. Havendo a mensagem aditiva já transparente, coloco em discussão a mensagem aditiva com prejuízo do projeto original. Coloco em discussão o artigo 1º. Coloco em votação. Está aprovado. Coloco em discussão o artigo 2º. Coloco em votação. Está aprovado. Coloco em discussão o artigo 3º. Coloco em votação. Está aprovado. Coloco em discussão o artigo 4º. Coloco em votação. Está aprovado. Coloco em discussão o artigo 5º. Coloco em votação. Está aprovado. Coloco em discussão o artigo 6º. Coloco em votação. Está aprovado. Coloco em discussão o artigo 7º. Coloco em votação. Está aprovado. Coloco em discussão o artigo 8º. Coloco em votação. Está aprovado. Coloco em discussão o artigo 9º. Coloco em votação. Está aprovado. Coloco em discussão o artigo 10º. Coloco em votação. Está aprovado o artigo 10º e a mensagem aditiva 13/2019. Acabou a ordem do dia? Terminada a ordem do dia, consulto o senhor secretário se existe vereador inscrito. Vereador Gerson Couto. Obrigado, dispenso o uso da palavra. Consulto o secretário se tem mais vereador inscrito. Vereador Vick, desisto da palavra. Consulto o secretário se tem mais vereador inscrito. Vereador Vitor Nares. Com a palavra, vereador Vitor Nares. Presidente, só para agradecer, na verdade, antes tarde do que nunca, a gente tinha enviado uma solicitação ao Executivo para que desde o dia 17 de abril tivesse sido colocada a proibição da entrada do ingresso das pessoas nas agências bancárias e estabelecimentos comerciais com ambiente fechado, sem uso da máscara. Então, foi feito o decreto, a partir de amanhã, em Pirassununga está valendo esse decreto, e a partir do dia 7 de abril, já na sequência, o governador vai baixar o decreto para que toda a população utilize máscara ao sair de casa. Obrigado, presidente, por hoje é só. Obrigado, vereador. Parabéns pelos atendidos. Mais algum vereador inscrito? Não há vereador inscrito, senhor presidente. Então, nada mais havendo a tratar, a presidência dá por encerrada a presente sessão, desejando a todos uma semana abençoada.